os discursos e as respostas a elas, em que se unem dados mentais, ideológicos e culturais, bem como operações de racionalização em discursos verbais, literários, visuais e rituais. Interesso-me aqui pelos modos como Cícero põe em cena uma estátua divina como um ponto-chave do seu argumento, lidando com um dos casos em que uma estátua permite, ou materializa, a construção da presença de Júpiter Optimus Maximus, em um discurso pronunciado pelo cônsul, o próprio Cícero, para o povo romano. É a famosa terceira catilinária, e uma passagem especial é meu objeto aqui, está traduzida no handout. Okay? Minha leitura se volta aos aspectos religiosos, rituais e até certo ponto teológicos relacionados à estátua de Júpiter. Antes, porém, algumas observações sobre o lugar e o contexto do discurso. Cícero pronunciou a terceira catilinária ao povo romano do Alto das Rostra, no Comitium, localizado no Fórum Romanum, o grande espaço político-religioso da Roma tardo-republicana. As Rostra e o Comitium da época de Cícero, no noroeste do Fórum Romanum, tinham sofrido muitas intervenções arquitetônicas. A área fora totalmente remodelada no século III, 3 antes da nossa era, quando o Comitium ganhou a forma circular que manteve até as mudanças operadas por Júlio César e Augusto. Na época das catilinárias, o Comitium era então uma área circular, enquadrada por uma plataforma elevada com degraus, e a Cúria era chamada Cúria Cornélia, ampliada por Sulla para receber os novos senadores. Esta ampliação causou uma diminuição de parte do círculo do Comitium, que à época de Cícero era uma área menor do que antes, porém muito mais suntuosa. Este lugar, palco das decisões e da comunicação política, dos tribunais, de rituais religiosos, de elogios fúnebres e de outras ações centrais da vida religiosa e política, recebeu uma grande quantidade de estátuas e monumentos. A leste, via-se a Basílica Emília. A oeste, acima do novo tabulário de Sila, o Capitólio, com o templo de Júpiter Optimus Maximus, e o Arx, cujo monumento mais destacado era o templo de Juno Moneta. No limite oriental do Fórum, um outro conjunto de edifícios evocava a lembrança da época dos reis, como o templo de Vesta, ao lado das Regia, isto é, a casa do rei, né? E pouco além, o templo de Júpiter Stator. Nessa área estavam reunidos edifícios e cultos ligados à fundação de Roma. Vesta, os Lares, Penates, o Stator. Os deuses, os mitos e a história romana eram comemorados e tornados presentes nas estátuas e monumentos, nos rituais e nos espetáculos. Passemos então ao discurso e são necessárias algumas observações preliminares. Quando lemos um discurso de Cícero, precisamos ter em mente que lidamos com um texto escrito e não com o discurso que realmente foi pronunciado. Lidamos então com uma versão que pretende ser um registro de um discurso oral, e muitos debates ocorreram e ocorrem sobre o problema metodológico de se os discursos que conhecemos somente em sua forma escrita são confiáveis ou não, para conhecermos o que pode ter ocorrido em contiones, nos tribunais ou nas reuniões do Senado. Mas o ponto central aqui é o fato desses textos terem sido amplamente lidos e comentados em seu próprio tempo e depois, ampliando o escopo espaço-temporal desses discursos, seus temas e as imagens criadas ou requisitadas pelo orador. O contexto das catilinárias é muito bem conhecido e, apesar de existirem outras referências textuais para o caso, a começar por Salúcio, foi Cícero quem criou uma versão oficial dos acontecimentos e das figuras dos conjurados. Essa conjuração eclodiu no ano de 63, antes da nossa era, mas Cícero indica as origens desse movimento em 65, quando Lúcio Sérgio Catilina teria vislumbrado, no acesso ao consulado, a solução para as suas enormes dívidas, pois estaria arruinado. Nada conseguindo e sendo derrotado na eleição de cônsul para o ano de 63, teria se unido a outros nobres, segundo Cícero, tão arruinados quanto ele, supostamente para tramar o assassinato de senadores e de magistrados, inclusive do cônsul, e tomar o poder. A conjuração foi então denunciada ao cônsul, que apresentou o tema ao Senado. Logo após Cícero ter pronunciado a primeira catilinária no templo de Júpiter Stator, em uma reunião do Senado, isso foi em 8 de novembro de 63, Catilina juntou-se às tropas chefiadas por Mânlio, na Etrúria. No dia seguinte, em 9 de novembro, Cícero pronunciou a segunda catilinária para o povo reunido no Comício.
Talvez com o objetivo de incrementar as forças rebeldes, os catilinários buscaram o apoio dos gauleses alóbroges, que iriam para a Roma para tentar obter do Senado uma diminuição de suas taxas. Os gauleses teriam informado seu patrono, Fábio Sanga, sobre essas negociações. Este teria notificado Cícero, que solicitou aos alóbroges que buscassem obter documentos escritos dos conjurados. Os gauleses teriam tido uma reunião em 2 de dezembro com o então pretor Lentulus e com Cétego, Estatílio e Cássio, todos partidários de Catilina, que lhes deixaram cartas com selos. Seus selos, seus signos, seus sinais. Lentulus designou Voltúrcio para acompanhá-los e os gauleses então iniciaram sua viagem para Roma. Na madrugada de 3 de dezembro, na entrada de Pons Milvio, contudo, foram abordados por outros pretores por ordem de Cícero. Levados ao cônsul, as cartas foram requisitadas e Cícero fez trazer Gabínio, Estatílio, Cétego e Lentulus, levando-os imediatamente ao Senado, que foi convocado emergencialmente no Templo da Concórdia. Ali houve um interrogatório, tanto dos acusados da conspiração quanto dos seus delatores, e, então, considerados culpados, o Senado os mandou prender e decretou uma supplicatio aos deuses em honra a Cícero. Se as catilinárias são grandes exemplos da invectiva ciceroniana, a mais poderosa ênfase de todo o corpus ciceroniano no poder e na ação dos deuses ocorre na terceira catilinária. Nesse discurso, cujo objetivo principal era informar ao povo sobre os acontecimentos da reunião do Senado, Cícero destaca o papel dos deuses, particularmente de Júpiter, como responsável pela salvação da res pública, enfatizando seu acordo e unidade contra os conspiradores, e declara a presença das divindades na cidade. Estátuas e monumentos diante da Cúria, Capitólio no alto, enfim, as próprias rostra em que Cícero discursava, todos os elementos arquitetônicos do Fórum Romano permitiam uma série de associações políticas, religiosas, etc. Mais importante ainda, neste discurso, Cícero abre uma via de acesso aos modos pelos quais as pessoas apreendem os deuses, tanto pelas palavras como pelas obras visuais. Então, eu vou passar a lidar com os trechos que eu selecionei aqui. É consenso dizer que as catilinárias representam o ponto fulcral da carreira pública de Cícero, e seu impacto é percebido em toda a sua obra futura. Mas, por muito tempo, somente sua maestria oratória era enfatizada. Seus apelos aos deuses eram tomados como um mero dispositivo retórico, ainda que muito bem empregado. Atualmente, esses discursos são também observados no que tange aos seus aspectos rituais e religiosos, mas não costumam receber destaque quando se trata de analisar o pensamento teológico de Cícero. Neste ponto, sigo aqui a proposta interpretativa de Ingo Gilderhard, que defende a afinidade entre a oratória ciceroniana e sua obra filosófica. E se é certo que muitos dos apelos aos deuses nos discursos ciceronianos são puramente convencionais, crenças e conteúdos sobre a imagem, a presença e o papel dos deuses criam uma dimensão teológica que também ressoará em sua filosófica. A passagem mais significativa para o estudo da ênfase de Cícero no papel dos deuses na proteção de Roma ocorre nos parágrafos 18 a 22 no handout, na segunda parte da Argumentatio, logo após ele ter declarado a absoluta necessidade de Catilina ter deixado a urbs, o que evitou o derramamento de sangue no interior da cidade. Neste momento, Cícero faz uma conexão entre uma nova estátua de Júpiter Optimus Maximus na área capitolina, visível do Fórum, e a salvação de Roma da destruição. Toda a passagem se insere no contexto religioso e teológico romano, e eu observo alguns detalhes. No parágrafo 18, por exemplo, o primeiro deles, Cícero atribui seu sucesso. Algumas passagens estão em negrito, ok? Eu botei no negrito em latim, para percebermos mais. Cícero atribuiu seu sucesso em desvendar os planos dos conspiradores ao concilium divino. Parece quase impossível, diz Cícero, que a razão humana tenha resolvido questões de tal importância, mas os deuses estão presentes e quase se pode vê-los. Cícero declara então que os deuses dirigem aquilo que acontece na urbs. Praesens, termo usado aí, é imediato, palpável. E a sequência tem início com o tema dos deuses presentes, daí praesentes. Segue-se então uma lista de portentos, meteoros, raios, terremotos na direção do ocidente, que são apresentados como importantes prodígios, que exigem expiação. E os deuses imortais aqui profetizam. Cadê?
o verbo, os eventos que são vistos naquele momento. No parágrafo 19, segue-se a referência aos portentos ocorridos 2 anos antes no consulado de Cota e Torquato, e a placatio deorum, que somente naquele dia se completava, envolvendo a consulta aos arúspices. O vocabulário de Cícero é extremamente relevante aqui. As estátuas dos deuses são expulsas, depulsa, enquanto as estátuas dos seres humanos do passado são derrubadas, deiectai. A distinção é importante porque se deikio significa derrubar algo, as estátuas dos humanos, né? Para as estátuas dos deuses, simulacra deorum, o verbo usado é depelo, tá? Expulsar. Verbo que é geralmente usado em referência a um ser animado. Não há apenas uma distinção na designação das estátuas, simulacra no caso das divinas e statuae no caso das humanas, mas os próprios danos causados pelos portentos são referidos com verbos distintos, indicando os simulacra deorum como seres animados. Se os arúspices inferiram da destruição das estátuas divinas humanas perigos para a cidade e a aristocracia romana, a destruição das tábuas de bronze de leis tem também um sentido muito claro, e junto com a estátua de Rômulo, sem nenhuma referência a Remo aqui, sinalizam a destruição de Roma e seu império. Os arúspices foram então reunidos, diz Cícero, de toda a Etrúria, e se os deuses fossem aplacados, poderiam mudar o destino com seu poder. Então, neste argumento, se há um destino passível de ser previsto, os deuses que governam e salvam a cidade podem mudar o futuro também. No parágrafo 20, após as ações recomendadas pelos arúspices para aplacar os deuses, e Cícero só especifica os 10 dias de jogos, a estátua de Júpiter entra então em cena. Um novo simulacrum iovis foi indicado. O campo de visão da estátua, agora voltado ao Oriente, é destacado, iluminando os planos antes secretos dos conspiradores e relacionando-os às previsões dos arúspices. A antiga estátua olhava para o oeste, na direção do Janículo, protegendo Roma dos inimigos externos, e a nova estátua olhava para o Fórum. Essa estátua central no argumento não é a estátua de culto no interior daquela no Templo Capitolino, mas uma estátua no exterior, bem maior, em posição contrária à anterior, e mais proeminente na área capitolina, e que podia ser vista facilmente do fórum. A estátua estaria então orientada, diz Cícero, orto solim, de frente para a Cúria Hostília e o fórum, e Cícero então a nomeia como signum. Se a estátua pudesse ver o fórum, diz ele, e a cúria, a conspiração então seria iluminada e revelada, e Senado e povo também poderiam vê-la, assim como viam seu cônsul. O campo de visão da estátua é igualado ao campo da visão de visão do Deus. Cícero, portanto, cita a estátua não como uma simples imagem, mas como uma manifestação visível do Deus. Assim, a audiência podia ver Júpiter com seus próprios olhos. Há uma animação da divindade em sua estátua que vê, e esta ideia será discutida por Cícero em textos posteriores, muitas vezes sob outras bases. A expulsão da antiga estátua de Júpiter na área capitolina é destacada como um dos principais portentos que geraram a consulta aos arúspices no passado. E a nova estátua, cuja visão é animada na citada resposta aos arúspices e pela fala do cônsul, é tanto a responsável pelo desvelamento da conspiração, como também é o principal indício, signum aí, da própria conspiração. Estamos, então, em pleno vocabulário e práticas da adivinhação romana. Nesta passagem, ressalto que Cícero cita a estátua de Júpiter 3 vezes. Na primeira, denomina simulacrum, e nas duas seguintes, signum. Na primeira, um novo simulacrum iovis é recomendado, e o termo indica sua semelhança e seu pertencimento a Júpiter. Da segunda vez, este signo que vocês veem aí, é feito remetimento ao olhar da audiência humana. E na terceira vez, a terceira marcada, ok? Cícero está se referindo à ereção e colocação, né, do objeto estátua. Se os simulacra em 3.19 são expulsos, o que denota a ideia de estátuas animadas, nesse finalzinho as designações da estátua de Júpiter como signum apontam para a materialidade do objeto.
Destacando no parágrafo 21, destacando a cidade de Roma como campo privilegiado de operação dos deuses, há aqui uma breve referência ao tema clássico da insanidade ou do enlouquecimento necitam mentecaptus, causado pelos deuses àqueles que os negam ou confrontam, que surgirá com força no fim da passagem selecionada. Mas Cícero, de certo modo, justifica que tenha sido desacreditado por algumas pessoas, dada a enormidade dos crimes planejados pelos conspiradores, todos cidadãos romanos, e os qualifica como nefandos. Está marcado em negrito. Há uma reiteração da resposta dos arúspices e Cícero então declara o sinal evidente de que Iupter Optimus Maximus está presente e intervém no mesmo dia em que a estátua é erigida, e que é o mesmo dia em que os conjurados foram levados até o Templo da Concórdia. No fim da passagem, Cícero reitera o tema da posição da estátua, desta vez ressaltando que os humanos, os senadores e o povo, puderam ver o que acontecia secretamente. Cícero transforma Júpiter, como diz Gildenhard, em um árbitro imediato da justiça ou da punição, mas retorna ao âmbito das instituições religiosas romanas. Ou seja, os arúspices interpretaram os sinais, o Senado os reconheceu como válidos e pôs suas recomendações em prática, e os cônsules as executaram. Se muitos senadores não acreditaram nos indícios da conspiração, o futuro de Roma dependeu da capacidade especial do cônsul de ver o futuro e de sua iniciativa, mas especialmente da intervenção divina. E a última passagem selecionada. Essa passagem tem um início com um tema que foi antes anunciado, que é muito recorrente, exaustivamente nos discursos de Cícero. É o tema do castigo divino que os criminosos receberão. E isso introduz o ápice do uso da estátua de Júpiter como elemento central do argumento. A repetição do demonstrativo, aí em negrito, ile, ok? Potencializa o efeito da presença do Deus, enumerando progressivamente o que a estátua de Júpiter quis ver salvo. Toda a cidade, os templos, toda a cidade, toda a audiência. Os deuses imortais são chamados aqui duques, tá? Condutores, vamos dizer assim, mantendo o cônsul em ação e permitindo a obtenção dos indícios. O pretor Lentulus, partidário de Catilina, é destacado aqui à frente dos inimigos internos e o termo dementer os caracteriza, pois eles só entregaram cartas comprometedoras aos alóbroges, que são ignotis e bárbaris, porque os deuses lhes tiraram a razão. E isso é um tema trágico que a audiência podia plenamente reconhecer. Esta seção se liga diretamente a uma passagem anterior, a 3.9, em que Cícero diz à audiência que Lentulus tinha tentado convencer os alóbroges de que seria o terceiro Cornélio a reinar pelo desígnio divino. O primeiro foi Sina, né, o segundo foi Sulla, né, e ele então supostamente seria o terceiro, né. Enfim, Cícero define esses sinais como sendo falsa religião, em 3.11. Os acusados são, portanto, criminosos religiosos que perturbam a ordem divina e não apenas a ordem humana. Pode-se ver na passagem aquilo que Gildenhard nomeou uma teologia da punição. E até certo ponto Cícero endossa o modelo tradicional da ação religiosa romana, bem como o modelo de comportamento divino, até porque o sucesso de um discurso depende da sua imersão nos pressupostos, nas crenças e no conhecimento de sua audiência. Quando os deuses estavam descontentes com os romanos, enviavam sinais antes de tomarem qualquer medida, como sabemos, permitindo um tempo hábil para que os romanos tentassem solucionar o problema e restabelecer as boas relações com suas divindades via Senado, o corpo coletivo responsável pela administração dos assuntos divinos. Rigorosamente falando, isso implica uma crença solidamente estabelecida no interesse dos deuses pela cidade e na intervenção divina nos assuntos humanos. A entrega das cartas aos alóbroges, que é apresentada como uma estultícia, demonstra que os deuses privaram os acusados da razão, assim como a decisão dos gauleses em favor do Senado, quando bem poderiam ter se beneficiado do sucesso da conspiração, revela a ação de Júpiter e dos deuses imortais em prol de Roma e da ação do cônsul. Governar a cidade implicava cuidar das relações com os deuses. E, a meu ver, uma compreensão do discurso ciceroniano obviamente demanda a
observação do efeito legitimador da religião sobre todo o processo de decisão e de ação política. Note-se, contudo, que o tema dos deuses governando o mundo, as ações e mesmo as mentes humanas não está restrito aos discursos forenses ou políticos de Cícero. Anos depois, por exemplo, em De Legibus 2.15, a personagem Marco declara que os deuses governam o mundo e observam os atos e as emoções dos indivíduos. Os deuses veem as mentes e os corações dos homens. E eu cito: assim, desde o início devemos persuadir os cidadãos de que os deuses são os senhores e governantes de todas as coisas, que o que é feito por sua vontade e poder, que eles são grandes benfeitores do gênero humano, observando como é cada um, o que faz, de que erro é culpado e com que intenções e piedade cumpre suas obrigações religiosas, e que eles observam os piedosos e os ímpios. De Legibus 2.15. Certamente é possível interpretar essa passagem como metafórica, como em geral se faz. E a passagem indica que Cícero estabelece a soberania dos deuses tanto como fundamento da religião como das relações de poder. Mas também pode-se perceber a ideia dos deuses presentes, guardiões da cidade, das ações, dos destinos humanos, poderes transcendentes governando de fato o mundo. Na terceira catilinária, pode-se interpretar a figura de Júpiter Optimus Maximus como um uso retórico de crenças populares, com uma nítida desforização dessas supostas crenças populares, como em geral se faz. Se observarmos, contudo, que na primeira catilinária, quando Cícero discursou para os senadores no templo de Júpiter Stator, uma estátua de culto também é central no argumento, a estátua do Stator, e que em nenhum momento o orador emprega designativos como estátua, signum ou simulacrum, são termos que fazem uma referência a um objeto manufaturado, a gente pode perceber algo um pouquinho diferente. A estátua de culto é o Deus, Ipsi Iovi Statori, 1.11, o próprio Júpiter Stator, e não há nenhuma distinção entre a divindade e sua imagem. Destaque-se que, neste momento, na primeira catilinária, a audiência de Cícero eram os senadores romanos, não o populus, o que revela significados compartilhados entre as diversas audiências das catilinárias, pois a força de um argumento depende de uma aquiescência religiosa de todos os envolvidos em relação às crenças e conhecimentos sobre as imagens divinas. Na terceira catilinária, mais uma vez, Cícero põe uma estátua de um Deus em ação. Para concluir, do ponto de vista religioso, há apenas uma tênue distinção entre a divindade e sua imagem. A historiografia moderna privilegiou as discussões intelectuais gregas e latinas sobre o Deus e sua representação, diferenciando estátua e divindade, o que certamente é muito mais adequado ao racionalismo moderno, claro. E viu nas referências às imagens divinas apenas dispositivos retóricos, assumindo que a audiência de Cícero olhava não para Júpiter, mas para sua estátua. Contudo, na economia da terceira catilinária, Júpiter Optimus Maximus é um deus vivo. É Ile Júpiter. É o Júpiter que age em frente ao seu templo, na área capitolina. As experiências religiosas e perceptivas são sempre culturalmente relacionadas, bem como estão inseridas em e dependem de narrativas. E o contexto cultural determina não apenas como a divindade é percebida e imaginada pelos seres humanos, mas também como o divino é retratado nas obras figurativas contemporâneas. Sobre este ponto, a historiografia recente da religião romana deu pouco destaque às estátuas, e esta visão é de certo modo justificada, pois o culto romano não parece ter sido direcionado especificamente nem dependia de estátuas de deuses. Mas as imagens eram onipresentes, eram objetos centrais na vida religiosa da República Tardia, e seu papel está longe de ser insignificante em termos religiosos. Estátuas dos deuses eram dispositivos visuais através dos quais os seres humanos tinham acesso aos seres divinos e se comunicavam com eles, bem como eram parte integral da agenda das relações políticas na urbs. Obviamente, as catilinárias são discursos políticos, respondendo a questões pontuais da vida política romana, e não vamos encontrar nela, nem poderíamos encontrar, uma reflexão sobre as relações entre as divindades e as suas imagens. O tema dos deuses figurados à imagem do ser humano e da natureza da imagem divina, o Deus efigi hominis et imago, a gente vai encontrar nas obras filosóficas, especialmente no De Natura Deorum.
né? E esse vai ser um tema capital para a reflexão teológica romana, vinculando-se à preocupação com os fundamentos da pietas e das instituições político-religiosas romanas. Nas catilinárias, estamos em pleno vocabulário ritual e as estátuas são fonte e objeto da pietas. E a divindade se confunde com suas estátuas, pelas quais tanto se materializa a proteção divina de Roma, como são fixados os traços característicos da divindade. Cícero foi inovador em muitos aspectos, lidando tanto com convicções compartilhadas na sociedade romana, mescladas com insights originais, em diálogo com autores romanos contemporâneos e com os debates filosóficos e teológicos helenísticos. Esses autores escreveram com um olhar atento às crenças e práticas religiosas do seu tempo e lugar, criando discursos altamente comprometidos com seu mundo. No caso de Júpiter, na terceira catilinária, vemos uma estátua animada não só pelo orador, mas também pelo contexto ritual da Placatio Deorum, em que Cícero apoia o seu discurso. A divindade certamente garante legitimidade e autoridade a Cícero, mas, a meu ver, o mais importante é que a estátua é uma oferta dos seres humanos para a divindade e se torna o próprio Deus, praesens Deus, a partir das ações religiosas, das ações cultuais, das homenagens, mas também do discurso do orador, que lhe atribui à estátua, identidade e ação. A estátua é um meio humano de se comunicar com os deuses e é profundamente ancorada em padrões humanos de figuração e de crenças religiosas. O discurso de Cícero, ao dar um papel ativo à estátua de Júpiter na vida política romana, orientava a percepção da audiência, estimulando crenças e expectativas em relação à divindade. Júpiter surge como a divindade que pode ver não só o que ocorre na cidade, mas as mentes e as intenções dos seres humanos, e é capaz de agir diretamente no mundo físico, enviando signos portentosos, orientando o cônsul e enlouquecendo cidadãos nefandos. E se esse discurso verbal radica em concepções compartilhadas sobre as divindades e seu modo de ação, porque nem toda divindade tinha os superpoderes de Júpiter, que é o deus dos augures e da adivinhação, esse discurso também as cria. Muito obrigada, sim. Claudia, thank you so much for this exciting journey from one text to big questions of divine identity and agency. So summary. Okay. What do you? So, when asked about religious imagery in Rome, Cicero's work is of vital importance. Speaker, politician, philosopher, translator, his large corpus of work had a strong part in the construction of the theological and normative discourse in the late Republic, being an inescapable reference for the study of Roman religious, political, and intellectual history. Besides that, he was not an isolated speaker or thinker, but belonged to a specific intellectual environment, in a moment when several works had as theme the origins, rituals, and other aspects of Roman religion. To study the images of the gods consists chiefly in asking how the divine is built through several languages, through its visibility and presence in the human world, through their action in the world and their means of legitimation. It means to study the construction of the ways of perceiving religious images based on learned conditions and protocols that depend on the prestige, style, and authority given to the images. These generate behaviors, gestures, and responses among those who share them. Cicero took active part in the development of a Latin vocabulary for the designation of religious images. For instance, the term simulacrum is found for the first time in a letter to Atticus. Thus, the study of images of the gods examines not only the images themselves, but especially the practices that sustain the use of the images, the discourse, and responses related to them, including mental, ideological, and cultural data, as well as rationalization processes in literary, visual, and ritual discourses. Claudius focused here on the ways through which Cicero uses a divine statue as a key point in his argumentation, dealing with one of the cases when a statue allows or materializes the construction of the presence of Jupiter Optimus Maximus
in a speech made by the consul, Cicero himself, to the Roman people. This is the famous third Catilinarian. In her object, here is a certain passage in it. The reading is focused on ritual and religious aspects, even to a certain point theological aspects related to the statue of Jupiter. Cicero made this speech to the Roman people from the Rostra, in the Comitium, located in the Forum Romanum, the great political religious space in late Republic Rome. At that time, the Comitium was a round area surrounded by a raised platform with steps, and the Curia was called Curia Cornelia, enlarged by Sulla to receive new senators. These enlargements caused a diminishing of part of the Comitium circle, that at the time of Cicero was smaller but more luxurious. This place was the stage of the